Tubecult. Olá, você está no Tubecult, o seu canal de cinema e música. Eu sou o Márcio, professor e escritor e um entusiasta das artes. E hoje teria o grande honra, o grande prazer de trazer aqui para o Tubecult um dos músicos expoentes do jazz, dos que particularmente eu mais gosto, do jazz instrumental, Chet Baker. Eu já começo, se você não conhece Chet Baker, fica o convite para você assistir esse vídeo. A gente vai indicar aqui 5 músicas, são músicas pessoais, não são necessariamente as melhores conceituadas, mas eu vou tentar, na medida do possível, me esforçar, porque eu conheço de Chet Baker, colocar o que eu acho que é realmente fundamental. E, claro, para você que conhece Chet Baker, fica um convite ainda mais saboroso, você botar aí no campo dos comentários as suas 5 músicas que você mais gosta de Chet Baker, e aí com certeza eu vou atrás, vou consultar e vou conhecer coisas novas, né, quem sabe. Ou, se quiser, pede aí um músico, né, que você gostaria de ver aqui, uma banda, alguém que você gostaria de ver aqui mais à frente, daqui a um ano e meio, trazido aqui ao canal, feito uma análise semelhante a essa. Então, o campo dos comentários fica aí o convite para você participar, botando no campo dos comentários. Vamos falar de Chet Baker. O Chet Baker, cara, a primeira coisa que me vem à cabeça é sofisticação e uma certa melancolia, né? Acho que a mistura de sofisticação com melancolia. O Chet Baker tem um filme que eu recomendo demais, a vida dele é Born to be Blue, onde quem faz o papel dele é aquele ator Ethan Hawke. Um ótimo filme. E o Chet Baker também, eu diria assim, o filme vai mostrar justamente um dos maiores dramas, porque o Chet Baker era alguém que queria viver ali limítrofe entre uma vida da mais refinada arte, que é o jazz instrumental, né, de improviso, com uma vida meio James Dean, uma vida meio bandida, meio largada, vivendo de vícios, de aposta, mulheres e enfim. E o resultado não foi bom. Às vezes, assim, pra roqueiro isso até funciona, né? Se mete em briga aqui, se mete em briga lá. No caso dele foi trágico, porque numa dessas brigas ele levou um soco e perdeu os dentes da frente, e isso quase que arruína a carreira dele. Ele precisou se reinventar. O filme Born to be Blue é justamente mostrando essa volta por cima dele, muita dificuldade que teve. Além disso, o vício que ele tinha em drogas, né? Então ele teve todo tipo de problema muito sério na vida dele. E essa dificuldade de recuperar a embocadura para poder tocar o instrumento no mesmo nível, o que fez uma peculiaridade dele, que ele nunca tinha sido cantor, ele não é um vocalista. Você vai perceber algumas músicas, ele que se atreve a cantar, de fato você percebe que ele não é um cantor profissional, mas era a oportunidade que ele tinha para poder descansar um pouco, né, a necessidade de fazer a embocadura e tocar o instrumento corretamente. Vamos ver aqui então, Chet Baker, ele é um dos príncipes do cool, né? O inventor do cool, Miles Davis, ele era o rival do Miles Davis, ambos eram alunos do Charlie Parker, né? O inventor aí do bebop, que é o jazz de improviso. Chet Baker, o príncipe do cool, né? Chester Henry Chet Baker Jr. nasceu em 1929 em Oklahoma e desde cedo mostrou talento musical. Começou com o trombone, mas logo migrou para o trompete, né, instrumento que se tornaria sua assinatura. Com uma beleza melancólica e uma voz quase sussurrada, Baker se destacou no movimento do West Coast Jazz, né, jazz da costa oeste, ao lado de Gary Mulligan, né, que também tem participações em alguns discos dele, e foi apelidado de Príncipe do Cool, né? Vamos para algumas curiosidades, então, além das que eu já contei, né? Ele recusou Hollywood, apesar de ter feito filmes e ser considerado o James Dean do jazz, né? Se metia em confusão, né? Baker preferiu a estrada e os clubes esfumaçados ao estrelato cinematográfico. Ele influenciou, né, a bossa nova, seu estilo vocal influenciou diretamente artistas como João Gilberto e Carlos Lyra. E teve passagem aqui pelo Brasil em 85, tocou no Free Jazz Festival com músicos brasileiros como Rick Pantoja, olha só que coisa, né? E o Cisão Machado. Teve a vida marcada por vícios, seu envolvimento com drogas foi intenso e trágico, chegou a perder dentes após ser espancado por dívidas, como eu contei, né? O que afetou sua embocadura e estilo. Ele teve que passar a ter um estilo mais comedido, menos virtuoso e mais apegado, talvez por isso que eu gosto tanto dele, né? Porque ele teve que se lapidar para fazer com que as notas fluíssem de acordo com o sentimento e menos
com a necessidade de causar uma impressão técnica. Ele foi mais pro lado da poética, né, dentro do instrumento dele. Isso deu um tom melancólico profundamente sentimental a maneira como ele toca. Eu acho que é o mais sentimental jazzista que eu conheço. É coisa impressionante. Então, como eu falei aqui, né, a morte dele foi misteriosa. Ele morreu em 88 ao cair de uma janela de um hotel em Amsterdã e até hoje não se sabe se foi acidente ou suicídio. Bom, gente, vamos aqui falar então as músicas propriamente ditas que eu indico. A primeira dela, Blue and Green, né, uma música que originalmente é composta pelo grande rival dele, o Miles Davis e o Bill Evans, né, em parceria com o Bill Evans, um ótimo pianista, né, e tá até presente no grande Kind of Blue, né, o grande disco do Miles Davis, mas aqui eu tô sugerindo a versão do Chet Baker, né, uma balada introspectiva e modal, marcada por harmonias impressionistas e atmosfera melancólica, como é praticamente toda a carreira do Chet Baker. As cores do título, azul e verde, simbolizam tristeza e inveja, criando um clima de contemplação emocional. A estrutura circular e os acordes suaves fazem dela um mantra jazzístico onde cada nota parece suspensa no tempo. Você vai perceber o quão hipnóticas são as músicas e melancólicas, né, do Chet Baker. Não porque eu possa incluir, como eu falei aqui no vídeo, não posso fazer mais isso porque perde direito autoral, mas fica o convite para você clicar nos links, a gente disponibiliza os links para você ir direto conhecer cada música que eu vou falando aqui, você vai lá, clica e ouve. Né? Então é uma ótima oportunidade para você que não conhece as músicas do Chet Baker, tá aí conhecendo as 5 que a gente está indicando. A segunda música, Alone Together, né? Aquela solidão a dois, né? Uma tradução assim, né? Estamos só sozinhos juntos. É um clássico do jazz que explora a solidão compartilhada, estar sozinho, mas com alguém que também está só. Baker interpreta com sua voz suave e trompete contido, criando uma intimidade dolorosa. Ele é profundamente intimista, né? As músicas dele são realmente, assim, não à toa que até quando ele canta sussurrado e acaba influenciando a bossa, porque a bossa nova é também, digamos, um estilo musical um tanto quanto contido e introspectivo, intimista, né? Muito intimista. O Baker e faz isso no jazz com maestria, né? A música sugere que mesmo na dor há consolo na companhia mútua, um tema universal e tocante. Pois é, né? Então já falamos aqui 2 músicas. Vamos para a terceira música sugerida aqui de Chet Baker, uma composição de Ted Dameron. A música If You Could See Me Now, né? Se você pudesse me ver agora, né? If You Could See Me Now, né? É uma balada de arrependimento e saudade, onde o eu lírico deseja que o amado veja sua dor e mudança. A harmonia é rica e emocional, com espaço para improvisos líricos e interpretações vocais profundas. Chet Baker transforma essa peça em uma confissão delicada, com fraseado econômico e cheio de sentimento. Volto a dizer, essa questão do fraseado econômico eu acho sensacional, porque é justamente uma característica que passou a ser dele depois desse problema da embocadura, é que ele teve que se conter no número de notas. Então ele teve que ser muito inteligente na escolha dessas notas e na forma como ele ia tocar, no tempo com que ele ia encaixar isso na harmonia, para fazer disso uma verdadeira injeção de emoção intimista, né, dentro da música dele. E virou um estilo único no jazz, pode-se dizer, e ficou realmente muito tocante. É emocionante ouvir, né, o Chet Baker. E fica aí, vai clicando aí, vai conhecendo as músicas, né? A gente vai aqui para a 4ª música de hoje, You Got My Head, né? You Got to My Head. É uma música que é originalmente da Billie Holiday. Parece, aqui diz, em parceria com Frank Sinatra. Desconhecia essa parceria, mas uma ode à embriaguez do amor, comparando o sentimento à intoxicação por champanhe. A letra é sofisticada e poética. E evoca o amor como uma melodia que não se vai. Baker, quando interpreta, traz uma sensualidade contida, como se cada nota fosse um suspiro apaixonado, né? E eu procurei, na medida do possível, desviar das músicas em que ele canta, porque particularmente eu não sou muito afeito à voz do Baker, né? Eu acho que ele é um exímio instrumentista, sempre foi, antes e depois do problema que ele teve com a embocadura, mas
realmente, assim, quando ele canta, pra mim, a música cai um pouco, né? Eu prefiro quando ele não canta. Portanto, tentei desviar. You Got My Head é uma ótima música para você conhecer o trabalho dele, né? Conhecer o estilo, né? Melancólico, blues mesmo. E antes de finalizar a última, que talvez seja a que eu mais tenha me chamado a atenção em toda a discografia dele, que eu vou até contar uma história pessoal, fica aqui o convite para você conhecer o trabalho da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, né? Essa plataforma que agrega um conjunto de serviços digitais que pode alçar a sua empresa a um patamar de excelência, seja no atendimento do cliente na ponta final, quanto na gestão, organização, segurança de dados e tudo que diz respeito à logística e administração até dos recursos humanos internos. Então fica o convite, clica aqui no link aqui embaixo e conheça esse portfólio de produtos da R4 Informática. O site deles vai estar disponibilizado aqui no campo de descrição. Só dá uma clicadinha lá, você vai ver que a coisa é alto nível. Bom, gente, a última música que fica aqui é uma música que me marcou muito, porque foi a primeira música que eu escutei do Chet Baker e que me chamou a atenção, para eu saber, opa, que é isso? É uma música que também é do grande rival dele, do Miles Davis, uma das principais músicas do maior disco da história do jazz, que é o Kind of Blue, que é a música All Blues. Essa música, eu me lembro até hoje, eu estava no intervalo rápido que eu trabalhava como bancário, um intervalo de 15 minutos, e eu simplesmente para engolir o almoço eu botei numa fitinha deck lá no carro, né? E eu fui, nesses 15 minutos transformaram em uma eternidade, porque eu fiquei ali em êxtase. E a maior surpresa, particularmente para mim, foi no final, quando após ouvir aquela melodia simples, que eu já conhecia com o Miles Davis, né, mas eu ouvi uma versão totalmente diferente, né, e descobri que ela era uma música ao vivo, executada ao vivo. Eu fiquei assim, não é possível, uma coisa tão mágica dessa ser ao vivo. De fato, é uma melodia fabulosa, o original é fabuloso, mas o Baker fez questão de vencer o Miles Davis na música do Miles Davis, né? Isso é uma coisa impressionante. Uma das principais músicas do Miles Davis, o Baker quis mostrar ao Miles o que ele era capaz. E, de certa forma, essa rixa é muito bem tratada no filme Born to Be Blue. Fica o convite para você assistir, você vai ver que, de fato, é uma rixa que vai a carreira toda do Baker, né? Essa necessidade de provar ao Miles Davis que o Baker podia ir muito alto, né? Então tá aí, é uma peça modal em 6/8 com estrutura de blues de 12 compassos, mas com harmonia inovadora. O baixo ostinado e os solos minimalistas criam uma sensação de fluxo contínuo quase hipnótico. A palavra hipnótico cai como uma luva aqui, foi exatamente a sensação que eu tive quando eu escutei a primeira vez, fiquei hipnotizado. Chet Baker não gravou essa faixa, mas seu estilo se alinha ao espírito de economia e lirismo que Davis propõe aqui. Sim, ele não gravou em estúdio, né? Ele executou ao vivo e é essa gravação que é realmente fabulosa, né? Gente, é isso. Fica o convite para você assistir o próximo vídeo aqui do nosso canal, o próximo vídeo de musical. A gente vai mudar aqui o clima completamente. Vamos lá para os anos 80, o rock britânico do Queen. Fantástico, vamos trazer aí 5 músicas que eu mais gosto do Queen. E imperdível, né, cara? Queen, só isso. Não tem nem o que falar. Com certeza a gente vai se ver lá no próximo vídeo. Um abração, até lá.